Olá, o meu nome é Miriam Carvalho, esse é o curso de Bioestatística e essa é a última aula do segundo eixo do curso. Nós vamos hoje, na aula de variável aleatória e distribuições de probabilidade, unir conhecimentos que nós vimos desde o início do curso, desde tipos de variáveis que nós vimos nas primeiras aulas, passando por frequências, até chegar às condições para calcular probabilidades que nós vimos mais recentemente. Variável aleatória é uma variável cujo valor é o resultado numérico de um experimento aleatório. A cada resultado dessa variável pode ser atribuída uma probabilidade de ocorrência, e a soma de todas essas probabilidades vai ser igual a 1. A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória nos diz quais são os valores possíveis que essa variável pode assumir e como nós podemos atribuir as probabilidades a esses valores. Para vocês terem clareza daqui para frente, nós sempre vamos denotar as variáveis aleatórias por letras maiúsculas e os resultados que elas podem assumir por letras minúsculas. Uma variável aleatória pode ser discreta ou contínua, como nós vimos lá no tipos de variáveis no início do curso. Então, a variável aleatória discreta, ela assume somente valores com um número finito ou inumerável de resultados. Esses valores têm probabilidades associadas a cada um deles. Essa probabilidade sempre varia entre 0 e 1. Vamos lembrar sempre que não existe probabilidades negativas ou probabilidades maiores do que 1. E a soma de todos os valores possíveis, das probabilidades de todos os valores possíveis que x pode assumir, vai ser 1, que é aquela questão da probabilidade do espaço amostral que eu mostrei para vocês. Alguns exemplos de variável aleatória discreta: temos o número de pacientes internados na UTI de um hospital de câncer hoje, a quantidade de células alteradas após um experimento e o número de fumantes de uma determinada localidade. Todos eles são contagens e são variáveis aleatórias discretas que eu posso verificar com base nos meus experimentos. Já a variável aleatória contínua, ela pode assumir qualquer valor de um determinado intervalo dos números reais. Então, a probabilidade de assumir um determinado valor nesse caso é 0. Aqui nós estamos interessados na probabilidade do x estar contido num intervalo de valores. Então, essa f de x é uma função de x, que nesse caso aqui eu expressei como a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor, que é esse x minúsculo. F de x vai variar entre 0 e 1, trata-se de uma probabilidade, e se o x1 for menor ou igual que o x2, esse f de x1 vai ser menor ou igual que f de x2 nesse caso. Alguns exemplos de variável aleatória contínua que nós temos é o tempo decorrido entre o fim do tratamento e a ocorrência de uma recidiva, e o IMC de pacientes com câncer de estômago no momento do diagnóstico também é uma variável aleatória contínua. Agora eu vou mostrar para vocês algumas distribuições de probabilidade. Quando nós aplicamos a teoria da probabilidade em variáveis aleatórias, nós obtemos as distribuições de probabilidade dessas variáveis. E essa distribuição ela nos ajuda a descrever o comportamento das variáveis. Se a variável for discreta, a distribuição de probabilidade vai especificar todos os resultados possíveis dessa variável aleatória, junto com a probabilidade de que cada um desses resultados ocorra. E no caso de uma variável aleatória contínua, ela vai determinar as probabilidades associadas com intervalos específicos de valores. Eu vou apresentar para vocês algumas distribuições de probabilidades, tanto discretas quanto contínuas. Mas existem inúmeras distribuições que vocês podem consultar de acordo com o caso do estudo de vocês, Se nenhuma dessas, as que eu vou apresentar são as mais usuais, mas se nenhuma dessas for aplicável ao seu estudo, vocês podem consultar os livros de estatística, que lá vocês vão encontrar maiores informações sobre outras distribuições de probabilidades. Eu vou apresentar para vocês 3 distribuições de probabilidade discreta.
A primeira é a distribuição de Bernoulli, que é aplicável no caso de experimentos que só tem duas possibilidades de resultado. Quando tem a característica do meu interesse, eu chamo isso de sucesso e normalmente atribuo um valor 1. E quando não tem a característica de interesse, eu chamo isso de fracasso e atribuo o valor 0. Alguns exemplos de variável aleatória discreta que pode ter distribuição de Bernoulli. Um exame de Papanicolau é realizado. O resultado dele pode ser alterado ou não. Então, se o meu interesse é a proporção de exames alterados, então o sucesso vai ser um exame alterado. O que eu quero dizer é que nem sempre o sucesso é a melhor condição de saúde. Sucesso é quando o seu evento de interesse acontece. Que o tratamento é oferecido a um paciente. Esse paciente pode aceitar ou recusar. Se eu estou estudando razões para a recusa de um tratamento, então a recusa vai ser o sucesso e o aceite vai ser o fracasso. A distribuição de Bernoulli, a gente pode escrever utilizando essa fórmula que está aqui. Tá? Então, a distribuição de Bernoulli é a distribuição de uma variável aleatória que só assume os valores 0 e 1. 0 quando ocorre o fracasso, 1 quando ocorre o sucesso. E a distribuição de probabilidade é descrita por essa fórmula aqui. Lembra que quando eu falei de probabilidade complementar, eu dei um spoiler e falei da probabilidade do fracasso, que nós chamamos de Q, que é 1 menos P? Então, temos aqui a probabilidade de sucesso, que a gente chama de P, e a probabilidade do fracasso, que vai ser 1 menos P, e usualmente nós chamamos de Q. O parâmetro que conta a história da distribuição de Bernoulli é essa prevalência, né, ou essa proporção. E a média da distribuição de Bernoulli é P e a variância é P vezes 1 menos P. Eu vou trazer um exemplo da seleção de um indivíduo, né? Distribuição de Bernoulli, a gente está tratando de um indivíduo apenas. E eu vou selecionar aleatoriamente um indivíduo para descobrir se ele é fumante atual ou se ele não é fumante atual. Se ele for fumante atual, a variável aleatória vai assumir o valor 1. E se ele não for fumante atual, ele vai assumir o valor 0. Então, em 1987, foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, que obteve uma proporção de fumantes atuais de 0,29. Se eu utilizar aquela fórmula que eu mostrei para vocês no slide anterior da distribuição de Bernoulli para enunciar as probabilidades, eu chego exatamente a esses valores. Eu conheço a probabilidade do meu evento ocorrer, que é P, que dá 0,29, e eu quero saber a probabilidade do fracasso, ou seja, a probabilidade de x igual a 0. Então, a probabilidade do selecionado ser um não fumante vai ser 0,29 elevado a 0, vezes 1 menos 0,29, que é a prevalência, elevado a 1 menos x, então é 1 menos 0. E esse valor dá 0,71, que é exatamente o complementar da prevalência de fumantes. Aqui, só para vocês verem, a probabilidade do sucesso vai ser 0,29 elevado a 1, vezes 1 menos 0,29 elevado a 1 menos 1, que é o x aqui assume o valor 1. Quando nós temos um valor que é elevado a 0, ele é igual a 1, para relembrar para vocês. Então, fica 0,29 elevado a 1 vezes 1, vai dar exatamente a probabilidade de selecionar, do indivíduo que selecionado ser um fumante. Já a distribuição binomial, ela consiste em N ensaios de Bernoulli. Eu expliquei o ensaio de Bernoulli com aqueles resultados dicotômicos para que vocês entendessem o valor de P, né, da probabilidade de sucesso e de fracasso, porque em geral a gente não trabalha com um ensaio só, né? A gente trabalha com N ensaios. Então, quando a gente tem N ensaios com distribuição de Bernoulli, nós temos um evento com distribuição binomial. O importante é, a gente tem N ensaios que
só tenho dois resultados, que vai ser o sucesso e o fracasso, que é o caso do Bernoulli. E esses ensaios, eles são independentes entre si, com uma probabilidade P de acontecer um sucesso. Então, aqui eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrerem 2 meninos em 4 nascimentos. Aqui a gente tem o sucesso ser menino entre 4 nascimentos. Então, eu repito 4 vezes o meu ensaio e observo. E na linha de baixo eu tenho qual é a probabilidade de selecionar um fumante entre 3 indivíduos selecionados aleatoriamente. E eu vou explorar um pouquinho melhor esse último exemplo para ilustrar para vocês como se dá a distribuição binomial. Suponha então que eu vou selecionar 3 indivíduos aleatoriamente de uma população. E eu estou interessada em estudar o número de fumantes. Eu vou selecionar o primeiro indivíduo, é um ginasta, o segundo indivíduo, que é um profissional de saúde, e o terceiro indivíduo é um comerciante. Então, qual é a probabilidade entre esses 3 indivíduos eu encontrar nenhum fumante? Lembra que a probabilidade do sucesso é P e a probabilidade do fracasso é 1 menos P. Então, a gente tem aqui a probabilidade de eu encontrar do ginasta ser não fumante é 1 menos P. E a probabilidade do profissional de saúde também ser um não fumante também é 1 menos P. E a probabilidade do comerciante ser não fumante, 1 menos P também. Essa é a única forma de eu ter 0 fumantes. Como é uma situação e outra, eu tenho uma interseção, como nós vimos na aula de probabilidade, e a interseção eu vou fazendo o produto dessas probabilidades. Então, 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P, eu posso escrever dessa forma aqui, que é 1 menos P ao cubo. Então, essa é a probabilidade de eu encontrar nenhum fumante. Agora, vamos dizer que eu estou interessada em saber qual é a probabilidade de eu encontrar um fumante. Então, a probabilidade do ginasta ser fumante é P, que eu destaquei aqui em vermelhinho. Quando é o ginasta fumante, o meu número de fumantes é só 1, então os outros 2 devem ser não fumantes. Então, é P vezes 1 menos P vezes 1 menos P, que vai dar P vezes 1 menos P ao quadrado. Nas duas linhas seguintes, a única coisa que eu fiz foi variar aonde eu obtive o sucesso. Então, se aqui eu obtive o sucesso no ginasta, aqui eu tenho sucesso no profissional de saúde e aqui eu tenho o sucesso no comerciante. Então, a posição do P aqui foi variando, mas das 3 formas eu chego à probabilidade do número de fumantes ser igual a 1, que vai ser P vezes 1 menos P ao quadrado. Agora, quando eu tenho interesse em 2 fumantes entre os 3 selecionados, eu faço a mesma coisa, né? Eu coloco P onde eu tenho sucesso, 1 menos P onde eu tenho fracasso. Nessas condições, a probabilidade de ter 2 fumantes é P ao quadrado vezes 1 menos P, e ela pode acontecer ou dessa maneira, ou dessa, ou dessa. E a probabilidade de que todos eles sejam fumantes vai ser a probabilidade de que o ginasta seja fumante e o profissional de saúde seja fumante e o comerciante seja fumante. Como é interseção, então eu tenho uma multiplicação entre eles que vai ser P ao cubo. Eu vou colocar os valores da PNSN aqui para ilustrar para vocês. Então, a proporção de fumantes denominada P era de 0,29. Então, qual era a probabilidade de nenhum deles ser fumante entre esses 3 que eu selecionei? Então, eu substituo por 0,29 onde está escrito P. Então, vai ser 1 menos 0,29 ao cubo, que é a probabilidade do fracasso ao cubo, que dá 0,358. Agora, imagina que eu tenho o meu interesse é a probabilidade de eu encontrar um fumante entre os 3 selecionados. Aqui a situação é um pouco diferente, porque além de ter a interseção entre esses 3 indivíduos,
eu tenho a união de 3 situações. Pode ser que ou o ginasta seja fumante, ou o profissional de saúde seja fumante, ou o comerciante seja fumante. Então, quando eu tenho a união de 3 possibilidades, eu faço a adição das probabilidades, né? Então, eu somo P vezes 1 menos P ao quadrado, pode acontecer dessa ou dessa ou dessa maneira, eu tenho a soma dessas probabilidades. Então, é 3 vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso elevado ao quadrado, que dá esse número aqui, 0,439. No exemplo que eu estou usando dos fumantes e do ginasta, o profissional de saúde e do comerciante, eu tenho apenas 3 indivíduos e eu uso ele só para ilustrar para vocês como a distribuição binomial consiste em N ensaios de Bernoulli. Mas na vida real a gente trabalha com enormes bases de dados e a gente não faz isso na mão. Para vocês terem uma ideia, a gente denota uma variável aleatória discreta que tem distribuição binomial com parâmetros n e p, em que n é o tamanho da amostra e p é a prevalência, a probabilidade de sucesso. E a fórmula que nós utilizamos para calcular essas probabilidades, ela está escrita aqui. Se vocês olharem, é bem como nós fizemos nos slides anteriores. Então, a gente tem combinação dos n elementos da amostra x a x, a probabilidade de sucesso elevado ao seu valor de interesse. Então, quando eu tenho nenhum fumante, esse x é igual a 0. Quando eu tenho um fumante, esse x é igual a 1. Vezes 1 menos p, que é a probabilidade do fracasso, elevado a n menos x. Essa aqui é a fórmula da combinação, que está escrita aqui em cima. Para quem não se recorda, n fatorial é aquela continha, por exemplo, se eu quero fazer 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A média da distribuição binomial é n vezes p e a variância é n vezes p vezes 1 menos p. A gente pode, então, calcular a probabilidade de selecionar um fumante entre os 3 indivíduos do exemplo anterior utilizando aquela fórmula. Está aqui a aplicação dela. Aqui está como nós fizemos anteriormente, mas a gente também pode fazer isso no R. Então, no R eu digo para ele, olha, na distribuição binomial, quero a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 0, quando eu sortear 3 elementos, numa probabilidade de sucesso de 0,29. Se vocês forem olhar, esses valores, eles vão corresponder ao que nós calculamos anteriormente. Aqui a probabilidade de ser um fumante, aqui 2 fumantes e dos 3 serem fumantes. Então, a probabilidade de eu encontrar os 3 fumantes é bem baixinho, de cerca de 2%, comparado à probabilidade de eu encontrar que um deles seja fumante, que deu 0,43. A terceira e última distribuição discreta que eu vou mostrar para vocês é a distribuição de Poisson. Ela é bastante usada em oncologia porque ela é aplicada para eventos discretos raros. Então, o importante é que a ocorrência dos eventos seja aleatória e independente. Em geral, a gente usa a distribuição de Poisson quando a gente trabalha com associações de tempo ou espaços territoriais. Um exemplo de variável aleatória que pode ter uma distribuição de Poisson é o número de pessoas diagnosticadas com leucemia mieloide aguda, que é um câncer raro, por município, que é uma unidade de investigação pequena, no último ano. Essa daqui é a fórmula que conta a história da distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson tem apenas um parâmetro que nós chamamos de lambda, que corresponde à média e à variância, ou seja, na distribuição de Poisson, a média e a variância são iguais. O K é o número de eventos, né, que você está estudando, e a gente tem o uso de um outro elemento que vocês conhecem, mas não devem usar há algum tempo já, que é a constante neperiana E, que corresponde a esse valor aqui, 2,71828.
Vou apresentar um exemplo para vocês. Um hospital de câncer recebeu em média 4 casos novos de câncer de bexiga por mês nos últimos 12 meses. E o gestor recebeu um recurso e os chefes dos serviços ficaram sabendo. E aí o serviço que trata de câncer de bexiga foi lá pedir mais recurso para ampliar a capacidade de atendimento desses pacientes. E aí o gestor disse para ele, ok, você está me dizendo que você, em média, recebe 4 casos novos por mês nos últimos 12 meses. Para a gente ampliar o parque, eu quero que você me diga qual é a probabilidade de você receber agora 8 casos novos por mês, em vez dos 4. Ou, para ele de fato decidir que não vai investir nesse setor, eu quero saber a probabilidade de vocês receberem 3 ou menos casos novos em um mês. E ele pode fazer isso para outros setores e decidir aonde ele vai investir um volume maior de dinheiro. Então, X é o número de casos novos atendidos em um mês de câncer de bexiga. O lambda é o valor da média que é conhecido, né? Então a gente sabe que em média o hospital recebe 4 casos novos por mês. Se eu aplicar a fórmula que eu passei para vocês no slide anterior, eu descubro que a probabilidade desse hospital receber 8 casos novos no mês, quando em média ele recebe 4, vai ser de 0,03. Esse é o método aplicando a fórmula na mão. E aqui em azul a gente tem o comando que eu utilizo no R para obter o mesmo valor. Então eu peço para o R me falar qual é a distribuição de Poisson de x ser igual a 8, quando em média ele é igual a 4. Ele dá exatamente o valor que eu obtive aqui. Agora aqui observa que eu tenho um caso que é um pouquinho diferente. Ele quer saber a probabilidade de receber um número menor de casos do que ele recebe hoje. Então, se ele recebe 4 casos novos por mês, ele quer saber a probabilidade de receber 3 ou menos. Lembrem-se sempre, se é 3 ou menos, nós temos a probabilidade de receber nenhum caso, ou um caso, ou 2 casos, ou 3 casos. Então, eu tenho que calcular cada uma dessas probabilidades e somar. Então, a probabilidade dá 0,433. No R, eu tenho 2 formas de fazer isso. A primeira é pedir para calcular as probabilidades do x igual a cada um dos valores, como eu fiz acima, e somar. E a outra forma é, entendendo que a distribuição de Poisson, a gente tem uma curva, né? Eu posso pedir para ele me calcular a probabilidade de Poisson de ser até 3, porque aqui eu digo que eu estou interessada na cauda inferior da curva, quando em média se recebe 4 pacientes. E aí ele vai me dar exatamente o mesmo valor. Essa forma que eu fiz aqui em cima, ela é mais para mostrar para vocês no exemplo. Mais uma vez, eu estou trabalhando com números bem pequenos só para mostrar para vocês, mas na realidade a gente trabalha com valores bem maiores, então é mais útil utilizar um comando como esse aqui de baixo. Então, no livro do Bussab, no capítulo 6, ele apresenta essa tabela em que ele mostra outras distribuições de probabilidades, as funções dessas distribuições, os parâmetros e a média e a variância de cada uma dessas distribuições discretas. Agora eu vou mostrar para vocês as distribuições de probabilidades associadas a variáveis aleatórias contínuas. Nós temos também muitas distribuições de probabilidades para variáveis aleatórias contínuas e eu vou mostrar para vocês somente a normal, a quadrado e a t-distinct. Antes de mostrar para vocês a distribuição em si, eu queria falar um pouco sobre a função de densidade de probabilidade. A função de densidade é representada por uma curva de uma distribuição de probabilidade de qualquer variável aleatória contínua. A área sob essa curva, que está aqui desenhada nessa figura que eu tirei do Bussab, ela representa a probabilidade de ocorrência do evento. Então, essa função ela nunca vai ser negativa, porque trata-se de uma probabilidade,
A área total sobre essa curva, se tivesse tudo asturado aqui, sempre vai ser igual a 1, porque é o espaço amostral total. E para quaisquer números A e B, a probabilidade do x estar nesta área compreendida entre A e B corresponde à área sob a curva entre esses dois pontos do eixo do x. Lá, quando a gente faz a faculdade de estatística, a gente aprende a calcular essas áreas utilizando integrais. O propósito aqui não é esse, mas aqui está só para vocês terem uma ideia de como isso é feito. Pela forma das distribuições, a gente pode averiguar se essa distribuição é simétrica ou assimétrica. A gente já fez isso também utilizando box plots, eu imagino que vocês ainda se recordem. A primeira distribuição de variável aleatória contínua que eu vou mostrar para vocês é a distribuição normal ou gaussiana, que é a que nós mais utilizamos. Nós utilizamos técnicas de aproximação para a distribuição normal, sempre usamos a normal como uma referência ou um parâmetro de comparação, digamos assim. Dentre as características da distribuição normal, nós podemos dizer que ela é simétrica, aqui está a figurinha dela. Então, quando uma distribuição é simétrica, a média assume o mesmo valor que a mediana e a moda. Ela tem um formato de sino, possui 2 pontos de inflexão e ela é assintótica, ou seja, ela nunca toca o eixo do x. A média de uma distribuição normal nós denotamos como μ e a variância como σ2. E nós normalmente usamos essa notação para descrever uma variável aleatória com distribuição normal, média μ e variância σ2. Eu trouxe esse slide para mostrar para vocês como a média e a variância influenciam a forma das distribuições normais. Nós temos uma infinidade de combinações entre média e variância que vão dar formatos diferentes a essas distribuições. Mas aqui, por exemplo, nesses gráficos, nessas duas curvas do primeiro gráfico à esquerda, nós temos duas distribuições normais com médias diferentes e variâncias iguais. Então, a azul é uma distribuição normal em que a média é 0, então a média dela está mais ou menos aqui, e o desvio, a variância é 1. Nessa segunda, eu tenho uma média igual a 4, então aqui em relação ao eixo do x, ela está deslocada para a direita, mas a variância também é 1. Então, a forma dela, né, a largura, ela é muito semelhante entre a azul e a vermelha. Ela é igual. Já no gráfico da direita, eu tenho outra situação. A gente tem médias iguais, então nessas duas a média é 0, mas as variâncias são diferentes. Então, essa daqui que a variância é igual a 1, ela é mais estreitinha, quando comparada a essa aqui, que tem uma variância maior, então ela é mais alargada. Mas nos dois casos, o valor aqui mais alto, né, a média, ela está girando em torno do 0. Então, assim como nós vimos no slide anterior, dependendo da combinação da média e da variância, nós vamos ter formatos de curvas diferentes. O nosso interesse é a área que está sob essas curvas para calcular as probabilidades. Então, esses cálculos eles não são elementares. Hoje em dia a gente tem os computadores, é um pouco mais fácil a gente manejar isso, mas antigamente a gente não tinha. Então, uma alternativa que foi encontrada foi a distribuição normal padrão. A distribuição normal padrão é uma distribuição normal cuja média é 0 e a variância é 1. E aplicando essa fórmula que a gente tem aqui embaixo, nós podemos fazer uma transformação de forma que uma variável aleatória x com distribuição normal, com média μ e variância σ2, se torne uma variável aleatória z, ou seja, ela vai assumir outros valores, depois que ela passar por essa transformação aqui. Eu pego cada valor, diminuo da média e divido pelo desvio padrão. Essa variável aleatória z, ela vai ter uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
Para a gente entender um pouco melhor como é que funciona a distribuição de probabilidade de uma distribuição normal, eu vou usar com vocês um exemplo sobre a fração de glicose no sangue de adultos. Um estudo que são dados 100% hipotéticos. Então, a gente tem aqui que a fração de glicose no sangue em pessoas adultas pode ser considerada normalmente distribuída, com média de 100 mg por decilitro e desvio padrão de 10 mg por decilitro. Então, suponha que eu selecionei 500 indivíduos na população do Rio de Janeiro, ao acaso, e aí eu vou medir a fração de glicose e vou classificar da seguinte maneira. Os indivíduos que tiverem uma fração de glicose igual ou maior a 120 mg por decilitro, eu vou considerar diabéticos. Então, considerando todas essas informações que eu tenho no exemplo, eu vou pedir para vocês calcularem a probabilidade de nós termos diabético nessa população do Rio de Janeiro. Então, para ilustrar para vocês, eu pedi para o R fazer uma curva de uma distribuição normal de uma variável aleatória x, cuja média é 100, que foi o valor que foi me informado no exemplo, e o desvio padrão é 10. E pedi para ele, na sequência, desenhar uma linha. Essa linha vinha até aqui em cima, eu apaguei ela manualmente, mas eu pedi para ele fazer uma linha aqui no 120, porque, pensando que isso aqui é distribuição populacional, eu tenho todo mundo que tiver de 120 para cima, são aqueles que eu vou classificar como diabéticos, ou seja, eu quero esta probabilidade que está aqui nessa cauda do lado esquerdo, do lado direito, perdão, a cauda superior. Como é que eu faço no R para obter essa probabilidade? Eu digo para o R, calcule a probabilidade normal de ter um valor maior do que 120, quando aqui eu tenho um lower tail igual a false, ou seja, a cauda inferior igual a falso, significa que a cauda superior igual a verdadeiro. Então, eu quero este valor daqui, numa distribuição normal com média 100 e desvio padrão 10. E ele me calcula esse valor de P, que é 0,2275013. Uma forma de eu fazer como se fosse uma prova real e saber qual é o quantio dessa distribuição, vocês lembram desse conceito de quantis que a gente viu na aula de medidas separatrizes? Então, ele é bem aplicável aqui. Você imagina o contrário, eu quero saber qual é o valor da glicose que me separa 2% da população com os maiores valores de glicose. Então, eu peço o quantio da distribuição normal, eu chamei aqui de P, esse 0,02, né? Quando essa distribuição tem média 100, desvio padrão 10 e eu quero a cauda superior. Aí o R automaticamente calcula para mim, para você separar os 2% superiores da sua curva, você tem que usar como ponto de corte os 120 mg por decilitro. Agora, se eu trato, por exemplo, os valores sugeridos pela Associação Americana de Diabetes, que indicam que a glicemia em jejum normal varia entre 70 e 99. Então, se agora eu quero calcular a probabilidade de termos indivíduos com glicemia normal nessa população, aqui está pequenininho, mas eu espero que dê para vocês verem, aqui é o ponto 70 e aqui é o ponto 99. Eu calculo a probabilidade do x estar entre 70 e 99, como é aquela questão que eu mostrei para vocês nos slides iniciais da função de densidade, é a área sobre a curva, então eu calculo a probabilidade deste ponto de 99 até aqui e diminuo da probabilidade deste ponto até aqui. Quando eu faço este valor menos este valor de probabilidade associada, tudo que me sobra é essa área aqui, ó, que é a minha área de interesse. E no R eu escrevo desta forma. Então, é a probabilidade da distribuição normal, com média 100 e desvio padrão 10, do ponto 99, menos a probabilidade da mesma distribuição do ponto 70.
Aí ele vai me dar esse valor, que vai ser a probabilidade de eu encontrar pessoas com a glicemia normal nessa população. A segunda distribuição que eu vou mostrar muito brevemente para vocês é a distribuição de Q². A gente faz muito teste de Q², então essa é a única razão para eu ter trazido ela nessa aula. Quando a gente for falar de teste de hipótese, a gente vai abordar o teste do Q². Então, a distribuição do Q² ela pode ser simulada a partir da distribuição normal. Lembra que eu falei que agora a gente ia tratar sempre a normal como uma referência. E o parâmetro que a gente usa para contar a história da distribuição Q², a gente chama de graus de liberdade. Ela é a curva da distribuição Q² é uma curva assimétrica, né? Em geral, a gente está interessados por essa área que está aqui achurada nesse gráfico que eu tirei do Busab. A assimetria dela se dá à direita, ou seja, a mediana ela é menor do que a média, mas é maior do que a moda. E o conceito de grau de liberdade ele está muito ligado ao número de dados que você tem disponíveis para o cálculo da estatística. E isso vai flutuar em função do tamanho da sua amostra, por exemplo. A última distribuição que eu vou mostrar para vocês hoje é a distribuição T de Student, porque a gente também faz teste de médias utilizando essa distribuição. Ela é importante para a gente fazer esse tipo de inferência. Assim como a distribuição normal, ela é simétrica, porém as caudas dela elas são mais largas, como vocês podem ver aqui. Tracejado a gente tem a normal 0 e 1, que é a normal padrão, e na linha fechadinha a gente tem aqui a distribuição T. O único parâmetro dessa distribuição também corresponde aos graus de liberdade, e quanto maior for o número de graus de liberdade, mais próxima de uma distribuição normal essa curva será. Aqui é uma tabela que o Busab coloca lá no capítulo 7, em que ele apresenta outras distribuições de variáveis aleatórias contínuas, como por exemplo a distribuição exponencial e a gama. Aqui ele diz quais são as funções, então aqui a gente tem, por exemplo, a função da distribuição normal, que eu não mostrei para vocês, mas é assim que ela é calculada, os parâmetros de cada distribuição e a média e a variância de cada distribuição. Para montar essa aula, eu utilizei os capítulos 6 e 7 do Busab, por mais que ela pareça ser muito teórica, ela vai servir de base para vocês compreenderem melhor alguns conceitos e aplicar alguns conceitos que nós vamos utilizar no terceiro eixo desse curso, que é o eixo de inferência estatística. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, que eu deixei gravada para vocês, e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!